Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado olhando para as variações lá na Bolsa de Chicago. E foi um dia positivo para a soja, altas de 8 a pouco mais de 10, 11 pontos nos principais vencimentos. Soja voltou para aquele patamar dos 15 dólares por bushel que tinha perdido aí há 2 sessões atrás. E parece que encontrou motivação aí para se sustentar nesse patamar acima dos 15. Mas será que tem força para continuar subindo? Perguntas para quem entende, para quem acompanha o mercado no dia a dia. Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da consultoria Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Afinal de contas, que momento é esse para a precificação da soja? A soja se mostrou firme aí nesses 15 dólares, né? Perdeu esse patamar, mas recuperou e tem sustentação para ficar por aqui, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, eu acho que o mercado, de uma forma geral, entende que soja abaixo de 15 dólares, nesse momento, né, que a gente tem grandes problemas aí, principalmente na Argentina, não é sustentável, né? Eu acho que o preço de equilíbrio aí para tudo que está acontecendo e a maior parte dessa perda na Argentina já está precificada é entre 15 e 15,50, né? Pelo menos nesse contrato março aí, talvez no contrato maio, dependendo do que acontecer nas próximas semanas. Eu acho que é o preço de equilíbrio, né? Eu acho que nessa casa e nessa faixa aí de 15, 15,50 faz muito sentido, né? Porque as perdas argentinas são expressivas. A gente tem algumas perdas no Brasil, embora a gente esteja confirmando uma safra recorde por aqui, né? Com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais devendo colher muito bem, compensando boa parte das perdas no Rio Grande do Sul. Mas são perdas, né, importantes na Argentina, principalmente, que trazem uma sustentação de curto prazo para Chicago. Já a partir aí do final do mês de março, já entrando em abril, a gente vai começar a mudar o foco, Chicago vai começar a mudar o foco um pouco, porque daí a gente vai ter os primeiros dados oficiais, né, a primeira intenção de plantio para a nova safra americana, e aí o mercado pode ter um movimento diferente. Mas eu acho que no curto prazo, agora dentro do mês de março, eu acho que essa faixa de atuação aí é a faixa de equilíbrio, né, que leva em conta os problemas aqui na safra da América do Sul, principalmente na Argentina. Pois é, vamos entender então o que está acontecendo, Luiz. O último número oficial que a gente viu da Argentina, das bolsas argentinas, davam conta que já tinha perdido aquele patamar dos 35 milhões, né? Estavam falando em 33 milhões, 33,5. Tem potencial para perder mais que isso? Tem porque o clima continua irregular, continua seco, né? A gente tem quase 70% das lavouras aí argentinas em condições ruins ou muito ruins. E se o clima continuar seco, continuar com temperaturas elevadas, como vem acontecendo, né? Pode aumentar sim, né? Eu acho que a maior parte das perdas ela já está consolidada, mas se o clima continuar ruim, pode aumentar sim. E é interessante, Alex, porque hoje também a gente tem um escritório na Argentina, né? A gente tem analistas lá, e a gente divulgou o nosso número hoje para a Argentina também, né, com uma estimativa própria de safras e mercado, e o nosso número é em torno de 32 milhões, né, está até um pouquinho abaixo de algumas bolsas lá, mas isso mostra, né, que a situação é bastante complicada e que existe sim espaço para algumas perdas adicionais, aí, embora, de novo, eu acho que a maior parte, né, a maior parte dos problemas já está na conta, né, desses 30, 32 milhões. Pois é. E daí, quem achava que a safra brasileira ia ser suficiente para cobrir uma perda argentina e ainda garantir um excesso de produção, já começou a ficar apertada essa conta, né, Luiz? Sim, agora começou a apertar um pouquinho mais. Eu ainda vejo os números trazendo uma produção sul-americana maior, né, que no ano passado, né, porque o Brasil está colhendo muito bem, a verdade é essa. Se não fosse o problema no Rio Grande do Sul, seria ainda melhor, mas o Brasil está colhendo muito bem, querendo ou não, está colhendo, sei lá, 25 milhões, 27 milhões a mais que no ano passado, não é pouca coisa, é bastante coisa, mas está mais apertada a conta sim, mas eu acho que ainda tem uma folga, Uma gordurinha assim, aí, né? uma gordurinha, e no fim das contas, né, Alex, eu acho que é importante a gente falar que quem se beneficia mais dessa quebra na Argentina é o Brasil, porque quem vai exportar mais farelo e óleo vai ser o Brasil. Ano passado a gente viu isso, né? Por mais que a gente também teve perdas aqui no Brasil no ano passado, a gente exportou mais farelo e óleo, né, do que no ano anterior, exatamente porque a Argentina quebrou e teve que, né, exportar menos, teve que esmagar menos.
nesse ano provavelmente vai ser a mesma coisa. Quem vai se beneficiar disso é o Brasil, tanto na exportação de farelo e óleo, como também na exportação de grão, porque a Argentina vai ter que importar mais grão nesse ano e, naturalmente, importar do Brasil ou do Paraguai, que está aqui do lado, é muito mais vantajoso do que importar dos Estados Unidos. Por isso que eu entendo que Chicago já precificou a maior parte dessa questão argentina. Não tem por que subir muito mais em cima disso, porque a soja americana ou o complexo soja americana não vai ser tão mais beneficiado do que já está nessa conta, entendeu? Então, o Brasil realmente é quem vai ser mais beneficiado. Inclusive, a gente provavelmente pode aumentar a estimativa de exportação de farelo, de óleo, de soja, porque realmente a Argentina vai ter que entrar importando um pouco mais nesse ano aí para cobrir essas perdas importantes. Então, nesse período que você pontuou aí até o final de março, esse mercado de 15 a 15,50 ele é justo, ele se explica pelo fato, obviamente, dessa dúvida sobre o real tamanho da oferta na Argentina, por isso não deve cair dos 15, mas também não tem muito mais força, pelo que eu entendi agora, de ir além dos 15,50, é isso, Luiz? Exato, até porque, né, como eu falei, o mercado, a posição maio, que é a próxima posição, que entra agora a partir do dia 15, ela já está começando a olhar para a nova safra americana, né? Embora lá o Fórum do USA tenha falado numa área igual, uma área igual que seja, é um potencial produtivo recorde para os Estados Unidos de novo. Eu até apostaria, assim, nesse momento, numa área maior. Não vejo por que os Estados Unidos não aumentar um pouco a área de soja frente ao ano passado. Mas, digamos que seja a mesma área, a gente vai ter um potencial produtivo recorde lá, de 122, 123 milhões. E a posição maio já vai olhar para isso. E a posição maio já está um pouquinho abaixo de 15. Então, eu não vejo realmente, né, força para Chicago subir muito mais acima de 15,50. Porque tem essa questão na mudança de contrato também. E também tem uma questão importante, que é sazonal, né, Alex? Que é a migração das compras chinesas para a América do Sul, para o Brasil principalmente. Isso já está acontecendo naturalmente, e à medida que a colheita brasileira for avançando, a gente vai ter mais pressão por esse lado e menor demanda pela soja norte-americana, né? Então, eu acho que Chicago aí entre 15 e 15,50 nos próximos dias é um patamar bastante justo. E essa migração, de fato, atrasou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho para acontecer, porque atrasou a colheita aqui no Brasil, mas o que você está vendo da colheita agora, Luiz? Está fluindo? Está fluindo melhor, a gente teve uma recuperação aí nos últimos dias, né? O Mato Grosso, por exemplo, já está com um ritmo acima da média das últimas 5 safras. A gente está vendo recuperação em alguns estados. Realmente o Paraná é o estado que está mais atrasado, né? Já deveria estar bem mais avançado. Mas se o clima ajudar, a gente vai continuar recuperando aí. E a gente já vê isso nos lineups, né, Alex? A gente tem uma lineup agora para março já com 14 milhões, quase 15 milhões registrados para embarque. É um grande volume para março, já mostrando que o mercado já está entendendo que a soja está normalizando a sua entrada no mercado e, enfim, se o clima ajudar, a gente não deve ter mais problemas daqui para frente. Muito bem. Você falou que a safra se projetou para a Argentina 32 milhões de toneladas. E para o Brasil, qual a projeção de vocês? No Brasil, a gente atualizou o nosso número hoje também e a gente está com o número de 152,4. Praticamente 1 milhão só abaixo da estimativa anterior, que era 153,4 mais ou menos. E a gente teve que cortar a safra gaúcha naturalmente, né? A gente está vendo os problemas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas a verdade é que os problemas não são tão grandes quanto no ano passado. Lembrando que no ano passado a safra gaúcha perdeu 50% praticamente da produção. E os problemas são mais centralizados no Rio Grande do Sul, mais micro-regionais, digamos assim, né? Tem regiões que estão colhendo bem, que vão colher bem, né? Não começou a colheita ainda, com desenvolvimento bom das lavouras. Tem outras regiões que estão realmente com grandes problemas, mas de uma forma geral é bem menos pior que no ano passado. A gente cortou mais ou menos uns 4 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, frente à nossa estimativa anterior, mas a gente teve uma compensação porque a gente teve aumento da produtividade média esperada para o Mato Grosso, por exemplo, a gente aumentou mais ou menos uma saca, para Minas Gerais, para Goiás, alguns estados aí entre Centro-Oeste e Sudeste que devem colher bem. A verdade é que o resto do Brasil deve colher muito bem, né, salvo algumas exceções micro-regionais, e isso acabou compensando essas perdas no Rio Grande do Sul, então garantindo uma safra acima de 150 milhões, é o nosso número agora 152,4. Muito bem. E daí você citou e frisou que o Rio Grande do Sul é o grande perdedor, digamos assim, em termos de produtividade, né? Está perdendo produtividade. Mas e o que está acontecendo nesse momento com Mato Grosso do Sul e Paraná? Essa chuvarada no final do ciclo, no início da colheita aí, reflete em perda de produtividade ou por enquanto não, Luiz?
Eu diria que ainda é cedo para a gente falar nisso, Alex. A gente tem que ver os trabalhos evoluindo um pouco mais para ver realmente o que foi perda de produtividade ou o que é perda de qualidade, né? Existe uma diferença importante aí, porque, né, as lavouras estão praticamente todas prontas nesses dois estados, é só colher. Então, dificilmente a gente tem perda de produtividade. Naturalmente, a gente pode ter perda de qualidade nesse momento, o que, claro, obviamente afeta aí a questão de volume, mas é muito menos importante aí do que uma perda de produtividade ou de produção, né, nesse caso. Eu diria que ainda é cedo para a gente falar em perda de produção nesses dois estados, mas, claro, se o clima não melhorar, a gente pode ter realmente uma situação um pouquinho pior, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto nesse momento, né, e realmente os grandes problemas estão centralizados no Rio Grande do Sul nessa safra. Muito bem. Depois dessa radiografia que a gente fez na safra brasileira, é inevitável dizer que ela está chegando, e está chegando com força. Isso é mais pressão, Luiz? Sem dúvida, né? A gente já vê isso nos prêmios, que vem despencando aí nas últimas semanas. Fazia muito tempo que a gente não via prêmio negativo na soja, a verdade é essa, e a gente já está registrando prêmio negativo aí em algumas posições. E isso nada mais é do que a entrada da safra, uma safra recorde aí acima de 150, né? A gente nunca colheu tanto assim. É um volume muito grande, lembrando também que o produtor está atrasado na comercialização, isso é uma questão importante. Não tem armazenagem para tudo isso, logo ali na frente tem a safrinha de milho entrando, e o produtor tem que vender, né? E aí é pressão de venda no mercado, é muito volume entrando no mercado, muito volume sendo vendido no mercado, naturalmente isso pressiona prêmio, e é basicamente esse prêmio mais fraco, mais pressionado, que explica esses preços mais pressionados no Brasil, porque Chicago e dólar, se a gente for ver, nos últimos 2 meses, aí, desde o início do ano, não tem mudado muito, né? Cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas está mantendo uma faixa de atuação aí, meio que igual do início do ano. Então, o que explica essa pressão negativa nos preços é realmente essa pressão de entrada de safra aí que tem pressionado os prêmios. Muito bem. Qual a sua orientação para o produtor brasileiro que está ouvindo a gente agora, Luiz? Eu acho que o produtor que está apostando aí em alta de soja nesse momento, ele tem que mudar um pouquinho a cabeça, né? Embora a gente possa ter momentos, né, de a soja um pouquinho melhor, como inclusive foi hoje ou ontem, né, uma soja R$1, R$2 acima, o produtor pode aproveitar, mas a tendência, ele tem que entender que a tendência, infelizmente, né, ela é negativa para preço, a gente não deve ter um movimento de alta, pelo contrário, a gente tem uma tendência de baixa para preço de soja ainda, exatamente por esses fatores que eu coloquei, né? Principalmente entrada de safra e prêmios mais pressionados. Claro que, né, salve alguma novidade grande que faça o dólar disparar ou o Chicago disparar, o que eu acho que não vai acontecer, a tendência é negativa. Então, se o produtor precisa vender, ele tem que aproveitar esses momentos que a soja subir R$1, R$2 na sua região para, né, por necessidade de vender, senão ele vai ter que arriscar e segurar um pouco mais no final do ano, que eu acho muito arriscado, né, porque a gente tem, como eu falei, um percentual muito pequeno da soja vendida frente à média, então naturalmente a gente tem um movimento mais alongado, né, de pressão nesse ano. Eu acho que todo o primeiro semestre a gente pode trabalhar com uma soja mais pressionada aí, mas claro, a partir do final de março, como eu falei, início de abril a gente vai começar a olhar para a safra americana né, algumas coisas podem mudar, embora eu acho que mesmo assim a gente vai ter um mercado pressionado aí por provavelmente uma área maior nos Estados Unidos. Então, tá difícil para o produtor nesse momento. Ele né, se ele tem necessidade, ele vai vender no momento de baixa, não é o ideal. A gente vem falando isso há um bom tempo, né? Mas, enfim, eu acho que o produtor tem que ficar atento, se ele precisa vender mesmo, aproveitar esses momentos aí que o mercado sobe um pouquinho para poder vender a soja um pouquinho melhor do que ele tem agora. Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho da movimentação do mercado e principalmente do que pode acontecer aí com os preços, né? Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de que o mercado da soja lá em Chicago segue firme. Tem força para se sustentar acima dos 15, mas não tem motivo para superar os 15,50. Então esse intervalinho entre 15 e 15,50 deve ser estabelecido na visão aí do Luiz Fernando Gutierrez, pelo menos até o final de março, a soja oscilando aí nesse patamar, nesse intervalo de preços aí. A partir de abril, daí já começam as especulações em relação à safra americana e daí a gente fica esperando para ver o que vem da safra americana. Se os números do Outlook se confirmarem,
de aumento de área para o milho, manutenção de área para a soja, mas com uma produtividade que pode fazer com que a soja lá nos Estados Unidos registre uma produção recorde. Então vamos aguardar para ver, vamos esperar para ver o que vem por aí, mas até lá esse intervalo de 15, 15,50 parece ser um número estabelecido, obviamente como o Luiz colocou, sem contar com nenhum efeito colateral, nenhuma situação que possa surpreender aí o mercado até lá. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo para março, 15 dólares e 30 centes, alta de quase 11 pontos. O maio subiu para 15,18, 9,5 de alta. Julho, 15 dólares e 6 centes, 8 de alta. O agosto, 14 dólares e 69 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. São os números da soja, a gente tem também o milho. Milho fechou de forma positiva, ganhos maiores para os primeiros vencimentos. Março, 6,45, subiu 7,5 pontos. Maio, 6,39, subiu 6 pontos. Julho, 6,28, alta de 4 pontos. E o setembro, 5 dólares e 83 centes por bushel, meio pontinho de elevação. São os números aí do mercado do milho, fechamento desta sexta-feira. E vamos ver o trigo. Trigo para março, 6,95, queda de 5,5 pontos. Maio caiu 4 pontos, fechou a 7 dólares e 8 centes. O julho, 7,16, queda de 3 pontos. E setembro, 7 dólares e 27 centes por bushel, caindo 2 pontos mais 75. São, portanto, os números já fechados do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.